Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Você que está nos assistindo agora, seja bem-vindo a mais um podcast jurídico aqui da FIP, o Conexão Jurídica. Hoje nós iremos falar sobre o direito à cultura nordestina. Nós que somos nordestinos, eu acho de suma importância falarmos muito mais sobre a cultura nordestina em si, né? Nossos poetas, declamadores. Nós estamos aqui com um agente cultural vivo, que é o seu Damião, e eu vou passar a palavra para eles. Primeiro me apresentar antes. Meu nome é Ana Beatriz Amorim Nogueira, sou estudante do 4º período da noite aqui na FIP, e esse é o nosso projeto de extensão 4, falando sobre cultura, né? Passo a minha palavra para Natan, meu namorado e colega de turma. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, dependendo de qual seja a plataforma. Eu queria começar a nossa conversa com o seu Damião. Queria que o senhor se apresentasse, seu Damião. Quem é o senhor com que o senhor trabalha? Bom, primeiro eu cumprimento a todos os que nos acompanham, né, e principalmente aos que nos convidaram, dizer que é uma satisfação renovada participar de eventos dessa natureza, e principalmente quando estamos falando de algo que a gente vivencia há muito tempo, que é a cultura. Eu sou Damião Lucena, assim sou conhecido, nasci aqui na cidade de Patos, em 6 de abril de 1963, integro o setor cultural desde a década de 70, fiz parte de grandes movimentos culturais de Patos. Atualmente sou titular da Garagem Cultural de Patos, que é um equipamento cultural que objetiva efetivamente muito mais um estímulo para os que estão chegando agora. E, além disso, minha profissão sempre foi no ramo da comunicação, né? Como radialista, como jornalista. É assim que eu me identifico. Então, da cultura eu vi a comunicação, e na comunicação eu tive a oportunidade efetiva de ampliar o meu trabalho cultural. Já dá para ver que o senhor vem desse ramo radialista só pela voz mesmo do senhor, né? Bem grave. Eu vou começar falando um pouco mais sobre o que é o direito da cultura, né? Primeiro que nós já estamos aplicando uma cultura, porque o direito à cultura já nos dá a noção de que o direito é uma cultura. Então, estamos aplicando cultura, né? Então, o direito à cultura seria basicamente um conjunto de normas e princípios que garantem nossos direitos a podermos estar nos estabelecendo uma cultura, uma norma, um costume, né? E uma pergunta que eu tenho para o senhor, que inclusive eu ia citar até na Constituição nós temos, né, prevendo. Eu sempre tento trazer exemplos que estejam na Constituição, porque ela é um dom por si só. A Constituição ela não se prescreve, ela está acima dela mesma, vamos dizer assim, né? E o artigo 215 assegura o direito à cultura, à linguagem, a tudo isso, né? Então, se a Constituição nos diz isso, né? Como não? Também tem o Estatuto da Cultura, tem muitas leis que abrangem a cultura. O senhor faz parte de quê na Garagem Cultural daqui de Patos? Exatamente? Na verdade, eu sou o idealizador, o mentor, e sou eu que toco as atividades dela efetivamente, né? Sim. Como o direito da cultura nordestina pode ser diferente em diversos âmbitos, claro, levando em consideração a diversidade cultural e as especificidades locais, a cultura nordestina em si. Aproveitando sua deixa, quando disse que minha voz é grave, eu diria que a situação da cultura é aguda, porque nós vivenciamos um problema que talvez seja até secular. A diversidade, nós sabemos que existe e deveria ser o único termo de distinção, porque cada um tem sua capacidade, cada um tem sua regionalidade, mas a cultura é uma coisa tão ampla que efetivamente todos participam dela. Os que buscam a cultura, os que efetivamente querem fazer cultura, os que vivem efetivamente de cultura e aqueles que vivem à procura da cultura. Então é uma coisa que, se você analisar a fundo, você vai ver que todos nós estamos envolvidos nessa discussão. Eu costumo falar que é como se fosse uma cobra comendo o próprio rabo, né? Uma coisa que é assim, eu estou vivendo a cultura, ao mesmo tempo estou realizando a cultura, eu sou uma cultura por si só, porque somos pessoas, né? E advindas disso, fazemos coisas, temos normas, jeitos, falas, e isso para mim também simboliza cultura. Então,
como nós nordestinos, o São João, por exemplo, me traz demais essa reflexão da cultura. O São João de Campina Grande ou de Caruaru, que é muito conhecido, né? Nós somos conhecidos por isso, pelo São João, pelas danças típicas, né, do período. Inclusive, eu vou falar dos Maurícios de Teixeira, que eles dançam todo ano, né, do meu grande amigo Jailson, dou um abraço para ele. É lindo, linda, as danças deles são danças típicas do período do São João. Então, no Nordeste, realmente, assim, nós temos uma soma, né, de coisas que acabam se diferenciando, como, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que tem suas próprias danças, né, suas próprias culturas, né. Relativamente, eu concordo plenamente quando você coloca esse aspecto da diversidade, né? Não resta a menor dúvida com relação a isso. Quando você leva para o âmbito jurídico, eu trago para o âmbito da comunicação. Não sei se por fazer parte dela há tanto tempo, eu acredito que um dos problemas que a cultura também enfrenta no âmbito jurídico é exatamente relacionado à comunicação, né? Porque a burocracia é uma palavra que está presente em praticamente todos os setores. E com a cultura não seria diferente, né? Principalmente porque a cultura efetivamente não é prioridade quando se trata de um poder público, né? Quando se trata do carrear de recursos, que é do próprio povo, mas que nem sempre chega onde efetivamente deve chegar. Eu coloco isso para dizer, primeiro, que os editais podem ser classificados como um avanço, mas a metodologia tem que mudar, porque a burocracia não deixa que ele chegue na ponta. E qual é a ponta da corrida da cobra, como você coloca aí? A ponta é exatamente aquelas pessoas que estão recheadas de cultura, mas que não estão no âmbito jurídico, não estão conseguindo efetivamente decifrar isso, né? Eu digo isso, por exemplo, porque eu tenho 2 cursos internacionais de comunicação. E o que nós temos como lição primordial, mundial, nós temos que falar a língua do povo. Então, o povo fala a língua da cultura, mas a língua jurídica ele só vai falar no momento que a gente viabilizá-la no âmbito da comunicação. O ponto, né? Talvez seja por isso que a cultura não tenha sido alcançada. Com relação aos festejos, há uma intromissão muito grande também, né? Tem que se fazer uma depuração. Não é que o grande evento ele não possa comportar todos os setores dentro da própria cultura, mas ele tem que ser, pelo menos, paritário, né? Porque no momento em que você despreza as suas raízes e dá ênfase apenas às outras raízes... Aí, cuidado, não acontece. Aí o que acontece é que quem já vem grande de lá fica maior e quem já era pequeno aqui praticamente some. Principalmente os agentes culturais individuais, aqueles que são autossustentáveis, né, que vivem da sua própria arte, não se vê muito presente isso que o senhor falou, né? Aqui, por exemplo, nós temos um caso emblemático, talvez, dentro desse parâmetro, né? Nós tínhamos Maria dos Bichos, que era uma loiceira de quantos anos atrás? 50, 60, 70 anos atrás. Uma figura que tentava sobreviver daquele seu trabalho que quase morreu de fome. Hoje, há muito tempo, ela é falecida e hoje nós registramos que existem peças dela em museus dos Estados Unidos. Então, o ativista cultural, o agente cultural, o artista, ele não precisa morrer para ficar famoso. Né? Ele continua vivo em suas obras. Pois é, mas é aquela velha história. Eu sempre digo o seguinte, como ativista cultural e como integrante do setor que eu sou. O ativista, o artista, ele tem que fazer o trabalho com amor, não por amor. É uma profissão, é um produto de alta qualidade. Me diga aí onde é que o turismo gira sem a cultura? Sim. Então, se ele é elemento fundamental da maior fábrica que existe no mundo hoje, não se justifica que ele continue que a economia não rastejando. esteja também interligada a isso, né? Pois é, mas tem que É uma estar. consequência, Tem que né? estar. A exploração racional é algo importantíssimo. Racional, claro, em tudo. Não só no turismo, na cultura, Sim. mas em qualquer campo que você analisar. Com certeza. Então, a nível de partes, o que eu posso dizer? Nós temos efetivamente essa diversidade, mas nós temos um atropelamento que acontece não só aqui, praticamente em todo o Nordeste, né? Uma coisa a gente não pode negar, tivemos alguns avanços,
Porque antigamente o dinheiro federal da cultura ele ficava sempre no eixo norte, no eixo sul e jamais no nordeste, né? Já há uma descentralização. Porque a regionalização tem que existir porque as especificidades existem. Não é? Então, para mim... São únicas, né? Para mim é mais interessante o embolador de coco do que o roqueiro. Mas tem alguma região do país que o roqueiro é mais importante. E é por isso que tem que haver esse equilíbrio e essa convivência equidade, né? com equidade. Porque, caso contrário, vai ser sempre o dragão engolindo o menor. É sempre uma questão de equilíbrio, que tem que se haver todo. E eu queria aproveitar essa questão que o senhor falou em relação a, por exemplo, o senhor falou em relação ao roqueiro lá na região sul e o cantor de sanfona, o sanfoneiro aqui do Nordeste. Eu queria que o senhor falasse conosco algumas questões de tradições que o senhor acha muito importante na nossa cultura nordestina. Eu cito aqui, como o senhor falou, o roqueiro, que tem-se o Rock in Rio no Rio de Janeiro. Aqui nós temos a tradicional festa São João, como minha namorada falou, que temos o maior São João do mundo, que é o de Campina Grande. E também temos o Carnaval de Salvador, que lá tem-se várias tradições, comidas típicas, danças. É uma rede cultural enorme que nós temos aqui no nosso Nordeste. Inclusive o frevo foi visto como patrimônio cultural imaterial, Exato. de acordo com a Unesco. O que é que Recife faz? O frevo. O carnaval de Recife é um carnaval efetivamente de frevo. É emblemático, Isso. né? De frevo. E algumas pessoas acham que o fato de você defender e apoiar as suas tradições pode redundar em prejuízos, que é exatamente o contrário. Mas hoje o que é que acontece? O que existe de verba destinada à cultura chega aonde? Chega no agente público. E o que visa o agente público? Visa ter um espaço maior de divulgação de suas próprias ideias. Então, para ele é melhor trazer uma banda que tem uma fama enorme no mundo inteiro e juntar ocasionalmente 1, 2, 3 dias milhares de pessoas para ouvi-lo do que apoiar aquele que inclusive é membro de sua própria comunidade, ao qual ele deve todas as responsabilidades, e aquilo que ele às vezes detona em 1, 2, 3 dias daria para supri-lo durante o ano inteiro. Ora, ninguém conhece aquilo que não gosta, porque ninguém gosta daquilo que não conhece. Isso é uma coisa naturalíssima. Só não gosta de forró autêntico quem não conhece o forró Quem autêntico. nunca viu, quem nunca sentiu. Então, se você já nasceu dentro do rock, como é que eu vou imputar na sua cabeça, se você não participa efetivamente de suas tradições, que isso é bom? Se você vê um reisado tem milhares de anos, né? Só aqui na região que nós temos, são centenas de anos, e o reisado é uma coisa extraordinária, que as pessoas passavam o ano inteiro para chegar naquele momento. A quadrilha junina, que é uma festa originária da França, mas que chegou aqui e foi adaptada à nossa realidade. Então a gente passava o ano inteiro esperando para participar das quadrilhas juninas. Passa desde a música até o tecido, né? Exatamente, a preparação. Toda a preparação. Pois é, então acabou isso. É tudo imediatismo. Tudo é imediatismo. Tudo muito rápido, né? Como é que você justifica a contratação de uma banda por R$1,5 milhão, quando você paga a um autêntico artista, a uma autêntica manifestação da cidade, no mesmo espaço, algo em torno de quê? De R$1.000, R$500? Se não menos. Então, se você não dá condição do cidadão viver efetivamente daquilo que ele sabe fazer, efetivamente você está criando um filho eterno, né? E outra coisa, você está deixando de ter uma coisa que é essencial. Eu estou colocando aqui o que faz, mas quantas pessoas esperam para usufruir do que ele faz efetivamente, né? Então a gente vive numa eterna contradição relacionada à cultura. E aqui, por exemplo, eu posso citar exemplos locais. Nós lutamos em Patos ao longo de quase 20 anos para que tenhamos um memorial da Lagoa dos Patos, que é onde originou-se o nome da Patos, cidade. Né? E a gente tinha aqui um diretor de cultura no âmbito municipal que ele dizia que isso não era prioridade para a cultura. E qual é a prioridade, finalmente? Se você não tem um espaço para levar a efeito uma valorização do nome do município, do seu próprio nome, então, paciência, né? Aí é preciso saber, efetivamente. Ou a cultura vira prioridade,
ou por melhor que seja a legislação, Ela por sempre maiores vai que estar sejam os abaixo. editais, ela vai estar sempre em Infelizmente, segundo é plano. a realidade. O senhor falou agora a questão, citou-se a questão das bandas, que aqui, por exemplo, vamos colocar aqui Campina Grande, ou então Patos mesmo. Patos, ano passado, contratou-se a Loki, que é o maior DJ do mundo, e o cachê dele passa de 1 milhão, se eu não me engano. Eu não me recordo agora se é uma lei ou se é um decreto de lei aqui, no qual, no São João, as cidades têm até agora que contratar um agente, um cantor, vou falar assim, cantor, uma banda local no São João. Na minha cidade, todo ano temos uma... não vou me recordar agora o nome da banda, porém eu conheço o cantor, que é Sérgio. Todo ano na minha cidade natal, ele agora está a cantar. Já vai ser o 3º ano consecutivo que ele vai lá no São João de Olho d'Água e canta sempre na primeira noite. É uma das primeiras Em Teixeira atrações. também, antes dos 3 dias tradicionais de São João, né, tem o Cantinho do Forró, que são artistas locais que vão todos os anos Exatamente. fazer essa presença, se fazerem presentes dessa maneira. Né? Que, no meu ver, é algo muito importante, pois assim sempre vamos estar trazendo as nossas raízes para o alto. Sempre vamos muito estar importante. ajudando aqueles que são nossa terra. Pois é, mas o que eu quero colocar aqui com propriedade é que nós não precisaríamos recorrer à legislação Sim. Sim. para ter um direito que é nosso, né? Efetivamente, quem mais desvaloriza o nosso artista são aqueles que mais deveriam e têm a obrigação de valorizá-los, né? A verdade é essa, né? Não se concebe o modelo que se tem hoje. E aí eu vou mais além com relação a isso. Alguns poderes públicos recebem uma verba anual do governo federal e eles criam um nome assim que dá a ideia, pelo menos para justificar, que é um evento regional. E não é. Eu não sou contra que você traga grandes bandas, claro, se é para reunir, mas traga e mescle. Agora, mescle com paridade. Não é o caso de você, por exemplo, pegar uma banda grande que você paga 1,5 milhão, coloca ela para tocar meia-noite até 5 da manhã, e durante o dia inteiro, não tem estrutura em lugar nenhum, você bota um sanfoneiro que é muito bom, que é da região, para tocar na porta de uma loja. Que ele esteja na porta da loja, às vezes que preciso for, contratado pelo proprietário e assim por diante. Mas que ele vá para o palco central da festa. Porque aquela velha história, o que nós temos hoje de mentalidade com relação a isso, nós estamos falando de música, claro que a cultura tem muitas outras coisas que nós podemos abranger, mas o que nós estamos colocando com prioridade é que, por conta de questões pessoais de agentes públicos, nós estamos perdendo a essência do nosso próprio coletivo. Eu diria que seria mais em prol do dinheiro mesmo. Exatamente, a economia. Sendo bem sincera, assim, eu digo que é algo pessoal mesmo, que eu penso por mim mesmo, que o dinheiro move o mundo, e realmente move. E eu vou mais além. Eu acho que o problema maior com relação a tudo isso é a corrupção. Sim. Que é uma fonte a mais para se achar um ralo e se abocanhar, se apropriar efetivamente disso, né? É algo realmente que dá-se aquela noção de pensar, de se conscientizar. Mas o que o senhor falou que foi muito interessante, que nós não deveríamos ir atrás do direito para termos o nosso próprio direito. Mas que bom que nós temos a legislação para nos garantir isso. Porque pelo menos ir atrás e recorrer nós podemos. Exato. Eu, enquanto futura jurista, meu objetivo seja esse, independente de qual for o ramo. Né? A equidade, a igualdade, porque não faz sentido, né? Isso tudo que o senhor trouxe me traz uma reflexão, a gente chega a ficar até triste por estarmos falando sobre coisas, né, regionais, né, no nosso Nordeste. Realmente é de muita tristeza pensar que o dinheiro realmente subiu a mente humana. Exato. Eu queria aproveitar até a deixa para perguntar ao senhor, seu Damião. O senhor, como uma pessoa que está amplamente aplicado nessa questão da cultura, e também tem-se a sua localidade com a Garagem Cultural de Patos, eu queria perguntar para o senhor qual o maior desafio, seja ele para garantir o direito ao patrimônio cultural, seja ele desde a questão de lei local ou até mesmo monetária, econômica. Qual o maior desafio para garantir o direito ao patrimônio cultural que se encontra na sua localidade, na Garagem Cultural de Patos? A Constituição da Garagem Cultural de Patos, ela tem 2 segmentos. O primeiro é uma questão pessoal no âmbito da responsabilidade social que cada um de nós temos.
E o segundo é, efetivamente, uma omissão do poder público. Eu estou fazendo o papel do poder, porque se eu não fizer esse papel, nós vamos perder a essência do que nós estamos efetivamente buscando, que nada mais é do que manter viva a nossa história, porque sem história nós não temos memória. E sem memória ninguém faz absolutamente nada. Então você veja o seguinte, nós fazemos parte do movimento cultural desde a década de 70, não é? Nós temos ao todo 72 publicações feitas até hoje, entre livros, revistas, plaquetes. Naturalmente não seriam 72 livros, mas eu sou o autor do maior livro da história de Patos, literalmente por livro do e-record, se preciso fosse, que não vai chegar lá nunca, porque para entrar no Guinness Book, você não precisa ser só o primeiro, você precisa ter dinheiro também para pagar a ele. Né? E eu não compro comenda. Para mim não tem encomenda, uma comenda. Uma comenda ou você recebe por conta de um trabalho que você realizou, ou ela não tem o menor sentido. Né? Concordo. É uma hipocrisia. O nome é esse que se compete. Então, o que eu digo a você é que eu criei exatamente a garagem, porque há 40 anos eu luto para que a história não seja apagada. Né? Eu luto tanto e eu me envolvi tanto, é aquilo que eu disse há pouco. Ninguém gosta daquilo que não conhece. Sim. Eu jamais imaginaria que hoje eu teria o mesmo ISBN que Paulo Coelho tem, como escritor. Claro que nossas contas correntes são bem diferentes, né? Mas é aquela velha história, é o que eu digo. Por exemplo, Patos é tão rica em cultura, eu estou usando Patos porque eu estou aqui, mas naturalmente isso serve para qualquer município. Com certeza. Mas Patos é tão rica em cultura que com todas essas adversidades que tem vivido ao longo de mais de 100 anos, ela não só prevalece, mas ela amplia cada vez mais. Ela equivale-se. Nós temos pintores, escultores, nós temos atores, nós poetas, temos tudo que você procurar no âmbito da cultura, cantor, compositor, nós temos, né? E nós não queremos criar barreiras para nenhum tipo de manifestação. Nós queremos, por exemplo, uma valorização à comunidade cigana, né? Que ao longo de muitos anos se luta para se fazer uma entidade cultural da comunidade cigana que está aqui desde a década de 60, né? E que é bem considerável. Né? A gente quer, por exemplo, que as culturas afro sejam respeitadas, e nós temos muitas manifestações de cultura afro em Patos. Né? Nós já tivemos uma época de discriminação até de religião normal, como os evangélicos, porque antes os católicos eram os únicos que existiam e assim por diante. Historicamente falando, né? Então, tudo isso é de nossa cultura. Sim. A gente tem apenas que acabar com essa cultura de ter que desvalorizar nossa cultura, valorizando a dos outros, e achar que isso é bom. Não, muito pelo contrário. A gente tem que estar aproximada de todas as culturas, mas com a valorização devida que nós temos que ter. Por isso eu pensei muito, nós pensamos muito no tema desse podcast ser sobre o direito cultural do Nordeste. Porque sim, tudo bem eu gostar de uma banda internacional, mas eu, enquanto nordestina, posso falar que tenho orgulho dos agentes de minha cidade, de minha região. Sim, claro. Entende? Então é assim que vai se modificando. As pessoas vão passando para os filhos, dos filhos para os netos, e assim vai. E eu espero que, consequentemente, isso venha a melhorar e não a piorar, porque a tendência vem sendo essa, né? Até porque a questão cultural, assim como o senhor falou, também anda com a história. Isso é algo muito importante. Por exemplo, o senhor citou uma vez em nossa sala, quando o senhor foi para a aula de professor Matheus, uma pessoa que eu não fazia a menor ideia, que é Inácio da Catingueira. Sim. Que é próximo da minha cidade natal. Inácio da Catingueira eu não fazia a menor ideia que ele estava enterrado em Teixeira, que não o senhor falou. E isso é uma coisa que todo mundo pensava. Ele está enterrado na cidade, está enterrado na igreja, a próxima igreja. Que eu já escutei isso. Porém, nunca na minha vida eu iria imaginar que Inácio da Catingueira, quando faleceu, foi levado numa rede e sepultado na cidade de Teixeira. Exatamente. É algo realmente que declama a questão da cultura, também a questão histórica, que nós temos que aprender, que é algo que eu não realmente me decepciono, porque eu sou apaixonado por história. E é algo que vem se apagando. É a questão histórica, regional, cultural, que estamos aprendendo agora, e também nacional, que é algo muito triste, no meu ver. Com certeza. Eu, inclusive, cito aqui, o primeiro romance em cordel do mundo
que foi feito por Silvino Pirauá, é bom que você sabe que ele é um patuense. Né? E esse cara quase morre de fome com a arte que ele tinha, rapaz. Isso não pode, isso não se concebe. Ele teve que fazer uma cantoria de emergência no mercado do Recife para enterrar o corpo da esposa. Desde quando a arte virou algo assim de última instância para se viver. Pois é, então a gente vive num verdadeiro marasmo e nós não temos assim inveja de ninguém por questão de potencial. Não. Cada um é como eu disse, né? Cada um tem suas tradições, mas se você não valorizar aquilo que você tem, quem é que vai valorizar? Exatamente. Então, no momento que você vai nessa leva, né, de achar que o bom é aquele que junta mais gente por conta de um elemento ou outro que acaba sendo no financeiro, como você coloca há pouco, né? Então a gente vai chegar num ponto em que o agente cultural, o artista, ele vai ser naturalmente marginalizado. Nada mais do que isso. Vai ser como alguém que às vezes diz assim, ele faz isso porque ele não tem o que fazer, não é? Mas nós já tivemos aqui coisas extraordinárias, né? Eu estava vendo a história dos teatros da Paraíba. Patos não tinha um teatro, mas tinha um cinema que servia de palco e trazia peças teatrais de fora, as daqui também, né? Eu tenho encontrado esses elencos que são pessoas extraordinárias, né? Tenho visto os roteiros. Trazem som. E tudo isso é uma coisa interessante, porque aconteceu há quase 100 anos atrás aqui. Aí a gente agora está lutando por um teatro que devia ter ficado pronto em 2012. Mais de 10 anos. Eu, às vezes, até cito os exemplos aqui, porque eu, trabalhando ao lado da construção, chegou uma época que o Teatro de Patos tinha um servente e um pedreiro, e os dois eram intrigados, pelo amor de Deus. Né? É uma obra pública, já fizeram tantas solenidades para dizer agora vai chegar, que ninguém acredita mais. Né? Nós viramos São Tomés naturalmente, porque o poder público nos levou a isso. E quando a gente fala disso, sabe o que acontece? Aí dizem que é porque a gente é contra. Contra o quê? Se for contra a corrupção, eu sou mesmo. Se for contra o marasmo, eu sou mesmo. Se for contra a incoerência, aí pode me colocar na frente, porque efetivamente eu sou contra. Mas o que nós defendemos é que a cultura seja respeitada. Nós queremos o teatro, nós queremos o cinema, nós queremos as manifestações culturais que são tradicionais aqui e queremos que as outras culturas também venham para Patos. Desde que não venha atropelar ninguém. Sim. O campo é bem amplo, cabe todo mundo. Exato. Sempre é que nem o famoso coração de mãe. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um, claro. Para somar, não para subtrair. Eu vou falar um pouco sobre os grupos culturais. Inclusive, eu estava conversando com o senhor antes do podcast, né? Que eu queria falar, Nathan estava falando agora há pouco, sobre história, né? Do povo quilombola, dos ribeirinhas, dos indígenas. Queria falar sobre os tupinambás, que eles são naturais aqui do Nordeste. Inclusive, o IBGE, ele fez todo o seu censo, né? E deu quase 33% do povo indígena somente aqui no Nordeste. Então, você vê assim, a soma do povo indígena aqui no Nordeste. E o quanto eles sofrem desde a colonização, desde o momento em que o Brasil colônia, né, até hoje, em relação às suas religiões, falas, suas línguas nativas, né, vestimentas, né, tradições mesmo, roupas, culturas, tudo isso, né? Isso nos traz uma discussão sobre a legislação, e eu trago de novo que existe um artigo na própria Constituição que garante os direitos aos povos indígenas, às suas terras, suas línguas, que tá o artigo, inclusive, 231 da Constituição Federal de 88. Também temos o Estatuto do Índio, tem muitas outras coisas que garantem ao povo indígena, né, esses direitos. Mas nós sabemos que pela agronomia, pelo poder monetário mesmo, as terras são tiradas desse povo, a cultura é tirada desse povo, o poder de fala é tirado desse povo. Até mesmo quando se vai atrás, eles mesmos ficam com o pé atrás de mostrar ou tentar. É porque já tentaram tanto mostrar que são bons e que não estão tentando fazer nada, apenas estão esbanjando a sua cultura para si próprios, que fica cansativo você provar que é bom você sendo bom. Exato. E depois de todos esses elementos que você colocou aí, talvez tenha esquecido só o principal,
tiram a vida deles Isso, também. exato. Porque eles criam uma Constituição, aí eu vou para a legislação, não vou para quem está efetivamente acompanhando ela. É que eles criam uma legislação, mas não criam instrumentos capazes de proteger a execução dessa legislação. Então você fica, mais uma vez, vulnerável. Os tupinambás, como diz você, os sucurus, os pegas e panatis, que são mais aqui da nossa região, de Teixeira para cá, eles foram devastados. Eles fizeram parte de uma carnificina que ninguém sabe a que patamares. Eles terminaram numa casa de acolhimento aqui perto de Pombal, porque eram poucos, depois que foram massacrados mesmo, foram assassinados, né? Eles foram efetivamente vítimas de uma carnificina e hoje os que assim agiram são tidos como os heróis. Eu não me admiro muito quando as pessoas colocam o Lampião como um herói, porque para mim ele sempre foi um bandido. Ele sempre será um bandido, né? Diante da legislação, ele é um bandido exemplar para que ninguém siga o seu exemplo. Esse é exemplo. Exatamente porque... Mas as pessoas chegam ao ponto, inclusive, de tratá-lo como herói. Né? Então, fazia a lei com as próprias mãos. Pois é, o colonizador veio primeiro fazer o que aqui? Veio tomar. Veio tomar, né? O ouro e depois... Aí eu digo o seguinte, nós não temos nenhuma razão para discriminar nenhuma raça. Porque se a gente for observar, nós somos uma miscigenação. Sim. Somos. Nós somos formados por quem? Nós somos formados pelos holandeses, pelos franceses, italianos, pelos baianos. Nós somos formados pelos africanos, que foram os escravos que vieram para cá. Se você vai para a história, você vai encontrar muitas índias que foram efetivamente colocadas no mesmo contexto. Né? A leitura de Iracema. Então, o que eu digo é que, na verdade, os povos eles foram praticamente extintos. Então, pelo fato de terem chegado à extinção, pouco se reconhece os seus direitos, né? Aqui, por exemplo, tem a Baía da Traição, né? Tem aquela região toda praiana, que é onde ainda existe alguma coisa com relação a isso. Claro que para cá nós temos descendentes de indígenas, mas, por outro lado, criou-se um ambiente tão ruim no âmbito da discriminação, que tem algumas cidades aqui que, se você quiser criar uma comunidade quilombola, onde elas efetivamente atendem os requisitos, elas já não aceitam. Porque já foram tão discriminados que até temem se efetivamente aquilo é um benefício ou não. Exato. É porque os que também já foram explorados acabam sempre tendo medo. Ficando com o pé atrás mesmo. Exato. Pois é. De expressarem a sua própria cultura. Sua própria arte. E o que o senhor falou que me fez refletir bastante agora é muito importante a legislação. Existe uma coisa chamada LEI, que está no papel, no branco e no preto. Mas precisamos de agentes que façam com que essa legislação ela ocorra, né? Então, desde policiais até agentes mais altos, mesmo de patentes mais altas, sindicais, independentemente, lá de cima até embaixo, independente da hierarquia, é necessário para assegurá-los de seus direitos. Porque não adianta termos isso em papel e que isso não se realize todos os dias, não havendo agentes. E quando os governantes não cumprem os seus deveres, eles incentivam a população a seguir o mesmo caminho, né? Sim. Hoje, por exemplo, a lei da vantagem, né? Todo mundo quer ter vantagem de qualquer coisa, independente disso ou daquilo, atender ou não atender requisitos e assim por diante. Então, a cultura não é diferente, né? Na cultura, o grande temor é exatamente esse, né? Se criar uma legislação de proteção, mas não colocá-la em prática ou criá-la com elementos que não chegam a ser atendidos, porque aí é como você ter sem ter tido, né? Apenas está escrito. Apenas está escrito. Apenas está escrito. Eu também queria perguntar ao senhor, na sua opinião, como e qual seria o melhor jeito que nós poderíamos utilizar a cultura para impulsionar tanto o desenvolvimento dela em si própria, como também um certo desenvolvimento econômico, social, aqui no nosso Nordeste. Veja bem, nós temos um potencial extraordinário, né? Mas aí nós precisamos de uma estruturação. Sim. Eu posso citar para vocês um exemplo onde efetivamente eu estou vivenciando, né? Eu sou secretário de um município que tem um potencial turístico extraordinário, né? Que é o turismo de aventura, o turismo rural, de trilhas, de enduros,
né, de motos e enfim. Mas falta estrutura. Então, o governo tem que incentivar. Porque se o governo não incentivar, jamais vai existir, né? E outra coisa, a gente trabalha assim no campo inclusive da limitação de tempo. Porque, por exemplo, sítios arqueológicos, nós temos vários. Mas se daqui a pouco não tiver uma intervenção racional, eles vão desaparecer. Sim. Né? Vão desaparecer. Então, o que acontece? Nós precisamos de uma política cultural que ela comece do acesso ao apoio, à estruturação e à proteção do nosso potencial. A partir daí, vem a exploração racional, a exploração econômica racional. Por quê? Porque hoje a coisa mais fácil do mundo é você trazer um gringo para uma cidade interiorana de sertão, da Paraíba ou de qualquer estado do Nordeste para visitar essas coisas. Porque o que a humanidade gosta é do novo, né? Então, do desconhecido. O que nós temos de mais velho hoje aqui é o que há de mais novo para quem não está aqui. Exato. Né? Então, o que aconteceu? Nós já perdemos um tempo extraordinário. Se você vai aqui para a região do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, você vai encontrar uma realidade diferente. Mas por quê? Porque eles tiveram sempre uma proteção que nós não tivemos, um apoio que nós não tivemos, um recurso que nós não tivemos. Volto a repetir, por isso eu trouxe mais uma vez o Nordeste para cá. Tem que ser. Porque eu vejo. Olha, a gente tem uma figura em Patos que foi a maior autoridade literária, que é Alírio Vanderlei. Alírio Vanderlei escreveu 6 livros e o mais polêmico dele é Os Bolsos do Separatismo. Não, Os Bolsos Vazios é a publicação do separatismo, que ele propunha que o Brasil fosse dividido. Você imagina, na época da Revolução, ele propunha que o Brasil fosse dividido em 5 países diferentes. O Rio Grande do Sul sendo A partir daí é que você vê não me engano, o quão era maior ainda a discriminação que já existia. E por isso ele foi perseguido. E ele se refugiou aqui na Serra do Teixeira, na sua terra, né? No Jabre. No Pico do né? Jabre, em Mato Porque Grosso. o livro dele foi tido como uma afronta ao governo, às bases do separatismo. E o que era que ele fazia? Nada mais do que protestar exatamente o que nós estamos protestando agora. Você imagina aí que se nós estivéssemos fazendo esse programa aqui em 1964, poderíamos sair todos algemados aqui. Queimados, né? Quantas pessoas não foram mortas, né, por conta de emitirem as suas opiniões certas, porque é uma ameaça para eles. Porque o objetivo deles é outro, né? E aí eu posso lhe dizer, será que nós não estamos vivendo as mesmas revoluções hoje? Sim. Né? Talvez estejamos vivendo elas oficializadas, né? Porque eles criam as leis, né? Eu até acho o seguinte, que no âmbito jurídico nós precisamos avançar mais na elaboração das leis, porque guardião das leis que estão sendo feitas nós temos muito, graças a Deus, né? O potencial jurídico do Brasil é enorme, né? E é muito bom isso, mas a gente precisa moldar a legislação. Quantos anos tem a Constituição dos Estados Unidos? Por que o Brasil já teve tantas constituições? Eu me lembro que a última foi em 88, que eu já estava na imprensa, fiz a maior cobertura do mundo. Mas se você analisar, a pergunta que eu faço aí agora é o cultural perguntando ao jurídico. Será que a gente sabe efetivamente quantas leis são cumpridas à íntegra na nossa Constituição? Meu pai ele costuma dizer que quanto mais lei é elaborada dentro de um país, mais problemático ele é. Sim. Isso você pode ver no âmbito positivo, negativo. Positivo no sentido de, temos pessoas para garantirmos leis novas, mas negativo no sentido de não existe nenhum tipo de só regressão. Ninguém está progredindo, né? É de novo a história da cobra comendo o próprio rabo. Mesma coisa. Exato. Né? Se não me engano, a Constituição dos Estados Unidos tem 10 artigos, 12 artigos. Nossa Constituição tem mais de 200. Exato. Aqui eu citei um que era 230 e pouco. Só para o senhor ter noção, né? Ela é bem grossinha, levando em consideração tudo. Né? Tirando todos os outros, todas as outras doutrinas, já desde penal até civil, até trabalhística. Temos todos esses anos.
o que nos enriquece e, ao mesmo tempo, se a gente for ver de outro âmbito, nos empobrece, se não utilizarmos ela de forma concreta. É muito importante que a lei ela seja expressa. O que eu digo quando que ela seja expressa? É que ela seja autodeclarável, autodidata. Porque muitas vezes aquilo que está ali é lido e interpretado de diversas formas. Por isso, em tribunais, em audiências, consegue-se fazer aquele jogo de palavras. Isso é muito importante para o advogado de defesa, para o promotor. É sim, mas que elas sejam mais claras. Isso que eu estou querendo dizer. É por isso que muita gente diz que não tem quem calcula o que tem na cabeça de um juiz, né? Sim. Porque depende da opinião dele. Naturalmente, ele tem que ter embasamento, e é aquela velha história que eu digo. O temor maior está no âmbito da comunicação, do conhecimento. Você há de convir que se todos nós, eu digo todos nós, englobando todos os setores da sociedade, tivéssemos pleno conhecimento da legislação, a coisa seria bem diferente. Sim. Mas eles criam leis, inclusive, que até os próprios juristas têm dificuldades de interpretação, né? Então, no momento que você cria... A filosofia é uma coisa extraordinária, mas ela funciona na filosofia. O pensar do Se pensar. você pensar em levar a filosofia para uma parte prática, aí a coisa é bem diferente. Por isso, os juízes eles têm os próprios advogados para lembrá-los de muitas coisas, porque no final um juiz é um ser humano. Exatamente. Antes de tudo, o juiz Mas a gente vê, por exemplo, essa semana, acho que foi ontem que eu vi uma discussão entre um advogado e um desembargador, como que fosse uma coisa do outro mundo. Como que um desembargador, um ministro, um advogado não seja uma pessoa, né? Sim. Como que, pelo fato de você ter um grau, você está isento de qualquer tipo de erro, né? E eles se acham assim, né? Você imagina se não fossem mortais, meros mortais, né? Exato. Lembrássemos que somos do pó e ao pó voltaremos, né? Pois eu sei que isso inclusive vem da Bíblia, né? Pois mas a verdade é essa, né? Uma certeza que eu sempre falo isso, duas certezas que nós temos na vida é: nascemos e morremos. É verdade. Essas são certezas que ninguém pode nos tirar, né? O tempo aqui está se limitando, já acaba, então eu queria deixar um recado para o público, falando mais sobre as perspectivas futuras da cultura. O tanto que nós dialogamos aqui, pessoal, falando sobre desde a questão monetária, burocrática, regionalista, como aqui no Nordeste, eu deixo para vocês a reflexão de que, como o próprio seu Damião falou, será que nós não estamos vivendo, né, o período de antigamente, onde não havíamos de ter leis que nos garantissem, que essas leis elas possam cada vez mais abranger mais pessoas, que a cultura possa cada vez mais ser abrangida, né? Que ninguém sinta mais medo de expor a arte, de expor a cultura, em especial, vou falar aqui no Nordeste, enquanto nordestina. Esse é o recado que eu deixo. Peço para que Natan ou Damião também deixem um recado para o público, e assim nós encerramos o nosso podcast. Pois é, eu diria que realmente falta alguma coisa, né? A gente sabe que efetivamente vai faltar, mas hoje a gente sabe efetivamente que falta alguma coisa. Eu até também trago à tona aqui que já tivemos alguns avanços, né? É bem considerável, inclusive o fato de estarmos aqui falando abertamente sobre o assunto, né? Sem nenhuma... Aplicando a política pública ativa. Exato. Eu digo sem nenhuma censura, já é uma coisa interessante, né? O que a gente precisa acabar é esse negócio do governo fazer, por exemplo, um edital para a cultura, para apoio a um setor determinado da cultura, ou a todos os setores da cultura, e o próprio governo tem que pagar a alguém para interpretar o que está naquele documento, para que você possa efetivamente se enquadrar, quando se sabe que esse pagamento que é feito é um pouco a menos daquilo que já é pouco que se traz para a cultura, né? Eu até citei aquela questão do livro também. Eu fui premiado. Se eu fui premiado com 50 mil reais, mérito. E os 50 mil reais era destinado à impressão de um livro, e se tem uma lei no Brasil que diz que publicação é isenta de imposto, por que tem outra lei no governo que diz que se eu receber uma premiação para fazer a publicação, eu tenho que pagar imposto? É uma lei empacando a outra. Exatamente. E o pior não é nem isso. É que nem restituição você recebe de um imposto de 13 mil reais que você paga, porque já tem outra lei dizendo que desse dinheiro que o governo tirou de um projeto que você foi premiado, ele também não conta para
para efeito de restituição. Então, estou colocando só esse exemplo para dizer que nós vamos ter sempre dificuldades em fazer cultura, mas que nós não podemos jamais desistir. Eu já fui preso com toda a minha equipe porque a gente estava ensaiando uma peça em Patos chamada Chica Menina, porque estava relatando o fato da menina Francisca na época do Teatro Cordel. É claro que, graças à lei... A menina Francisca é da Cruz da Menina. Da Cruz da Menina. Da Cruz da Menina. Então, graças à lei, como nós conhecíamos efetivamente os nossos direitos, foi algo que durou aí 2, 3 horas, mas nós fomos presos porque estávamos ensaiando uma peça. Não é isso? Então, eu imagino que fatos dessa natureza, eles devem ser utilizados como ânimo. Exemplo. Né? Porque, por exemplo, se eu fiz a garagem cultural e banquei tudo na garagem cultural, que eu não executei, eu efetivamente paguei, é porque eu tinha um incentivo na ausência do poder público. Para eu dizer a ele, você não fez, porque você pensava que a gente ia ficar sem. Mas nós estamos sem que você tenha feito e que era sua obrigação e não era nossa. Então, até pelos que já eu coloco isso, Senhor, né? Exatamente, para que quem estiver com o intuito de fazer valer a cultura, vá em frente. Se tiver algum obstáculo, use isso como incentivo, jamais como um desânimo. Porque eles passam, nós passamos e a cultura certamente continua. Vence. Quer deixar algum recado? Eu queria continuar com o que o CEO Damião falou. Realmente, algo que temos que realmente melhorar em nós mesmos é a questão de valorizar o nosso. Pois o senhor falou aqui também no podcast, as pessoas sempre falam muito do Rock in Rio, Lollapalooza, entre outros eventos que tem. Mas que nós também temos que aprender a preservar aquilo que é nosso, aquilo que vem de nós. Sempre vamos escutar grandes pessoas falando, o São João daqui eu vou trazer outra vez. Muitas pessoas falam, vou para assistir o show de Gustavo Lima, vou para assistir o show de não sei quem. Só que nós também temos que aprender a valorizar para ir atrás do nosso. Por exemplo, eu vou trazer alguém historicamente reconhecido como figura nordestina, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Pois é. E não tenham medo de valorizar o que é nosso. Exatamente. Eu já disse, muitas vezes a gente não conhece aquilo que a gente tem. Sim. E a gente só pode gostar de alguma coisa se a gente efetivamente conhecer. E eu garanto porque eu tenho muitos anos vivenciados na cultura, eu garanto que se você conhecer a cultura nordestina, você vai efetivamente se transformar de nordestino em nordestino. Exatamente. Eu falo igualmente. Eu sou uma pessoa que já conheci, eu vou falar, não literalmente, mas quase todo esse Nordeste eu já viajei. E eu posso ter uma certeza, e vocês também daí de casa, que não existe nada do nosso Nordeste que você vá conhecer algo da nossa cultura que você não vai se apaixonar. Desde uma pequena arte de cerâmica ou de barro... Até uma praia. Exatamente. Algo do gênero. Né? Então, a cultura vence e há de vencer e já venceu. Né? Eu agradeço a presença de Natan aqui, de seu Damião, que é uma suma... Quem ganha somos nós, Damião, que estamos nos formando ainda e estamos tendo o privilégio de tê-lo como mentor aqui. Né? Muito importante que a garagem cultural ela permaneça por muitos e muitos anos e que a cultura e a legislação elas comecem a andar um pouco mais juntas, né? A partir daí, né? Assim encerro o podcast. Obrigado. E agradeço a todos que aqui escutaram, nos viram e nos deram esse seu tempo tão precioso, valoroso. Exatamente. Muito obrigada.